Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui para mais um vídeo, onde eu tenho certeza mais alguma coisa será agregado à sua vida. Nós procuramos fazer vídeos aqui para trazer informações, para alertar o telespectador, para mostrar os fatos para o internauta, para que você seja bem informado. A informação, ela é libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Ou seja, quando a gente está bem estribado na verdade, quando a gente está bem alicerçado nos fatos, a gente não tem medo do que dizem, do que falam, do que caluniam, porque nós estamos firmados na verdade. Hoje eu vou passar um WhatsApp, eu não sei de quem é esse indivíduo, mas um irmão me mandou. Era um grupo de debates e tinha lá adventistas, e aí quando alguém me citou, um adventista falou que algumas coisas que eu quero mostrar para você e dar a minha versão dos fatos, que é literalmente os fatos. Eu já fiz outros vídeos aqui falando disso, mas como eu já disse aqui em outra oportunidade, a repetição é pedagógica, então vamos ser pedagógicos com aqueles que têm dificuldade para entender as coisas. Às vezes a capacidade cognitiva está um pouco lesada, então a gente ajuda, tá bom? Vou mostrar tudo isso para você, mas depois da nossa vinheta. Olá, telespectador do canal do CACP. Se você quer receber zaps apologéticos diários, entre em contato aí no meu WhatsApp, tá ok? Diga que você quer receber, salve o meu número na sua agenda e aí eu vou te colocar numa lista de transmissão. Todos os dias nós mandamos 12 mil PDFs de estudos, ou melhor, enviamos o PDF para 12 mil pessoas. Nós estamos aqui trazendo até você o melhor da apologética, procurando disponibilizar informações gratuitas, bem embasadas, para que você tenha bons argumentos. Muito bem, vamos ouvir então aqui um áudio de um adventista para você ver como é que eles são um tanto mentirosos. Não estou dizendo todos, né? Mas alguns são bem mentirosos. Vamos rodar aqui o áudio. E aí depois eu volto com você para comentar o assunto. Vamos lá. Agora sobre Martinez, João Flávio Martinez, você tem aí no YouTube também como acessar o encontro dele com Sérgio Monteiro, lá no canal Vejam Só. Ele saiu de lá desandando. Até depois gravou um áudio pedindo para os irmãos de todas as religiões não assistir mais o Vejam Só. Porque, segundo ele, o Vejam Só estava dando oportunidade demais para os adventistas. Por que ele ficou com essa ira toda? Porque tomou uma surra ferrada de Sérgio Monteiro. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que me divertir com essas coisas, porque realmente não dá para levar a sério. Não vou ficar preocupado com esse tipo de coisa. Isso a gente não consegue evitar. Vamos lá. Então vamos contar a história. Primeiro que o Rafael Leonessa, do canal Clica Aqui Não, fez até uma análise sobre o debate que eu tive lá com o Sérgio Monteiro. E foi um debate interessante, inclusive ambas as partes foram muito respeitosas, eu não posso negar isso. Tivemos ali um debate muito saudável. O entrave foi na questão dos fariseus, que depois de dezenas de vídeos de ambas as partes, inclusive eu acho que ele não deveria continuar travando esse debate comigo, porque ele estava desenvolvendo uma tese de mestrado sobre os fariseus. Infelizmente, eu e o pastor Jamierson destruímos a tese de mestrado dele, porque provamos que o que ele estava dizendo não era fidedigno, não era factual. Pouco tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando para o telespectador as provas, as evidências, e o áudio dele argumentando que não queria mais debater comigo. Pra mim, eu já tinha anunciado, eu quero anunciar aqui publicamente, que eu já tinha conversado isso com algumas pessoas, tanto adventistas quanto não, eu não participo mais de debates. Eu não participo de acusações, de debates de acusatórios, etc, essas coisas que nós temos visto aí, e desafios e coisas parecidas e essas coisas. Há algum tempo eu já tenho orado e tenho falado com Deus de que eu não estava me agradando muito da participação, da maneira como nós, muitos adventistas, estavam tratando alguns outros pastores, ou que você não considera pastor, como alguns realmente não dá para considerar, tem apenas o título, mas não tem a característica. No obstante, existem pessoas
que não carregam em si as marcas do crucificado. Elas não carregam em si as marcas de alguém que efetivamente queira levar pessoas aos pés de Cristo. Como o senhor João Flávio já disse muitas vezes, ele não veio para construir pontes com sectários, ele veio para construir muros. Eu entendo que deve ser por isso, porque tá tudo patente e exposto. Ele mentiu em rede nacional, ele não disse a verdade em rede nacional, e isso nós provamos. Mas vamos lá, o que é verdade no que ele disse aqui? Primeiro, eu não fiz áudio, eu fiz 2 ou 3 vídeos criticando o programa Vejam Só. Foi isso que eu fiz, tá certo? E por que eu fiz isso? Porque eu entendo que o programa Vejam Só não considera os adventistas como uma outra religião ou uma outra facção religiosa, mas eles colocaram no bojo de evangélicos os adventistas, tá certo? Esse é o primeiro aspecto da questão. O segundo aspecto da questão é que na época que eu fiz a crítica, eu não estou sabendo hoje porque eu não assisto, mas eles levavam toda semana um teólogo adventista lá. É uma coisa que eu achei absurdo isso. E antes mesmo de eu ir no programa, eu já tinha feito críticas sobre isso. E deixa eu explicar uma coisa. Por que eu não ia? Por que eu não fui antes? Desde o século passado eu sou convidado. Desde a década de 90 eu sou convidado para participar do programa. Mas eles nunca pagaram a passagem. Nunca pagaram, porque o programa não paga a passagem. Então, para quem mora em São Paulo e na grande São Paulo, nas periferias da capital, é fácil pegar um trem, um metrô, um ônibus e ir. Eu estou aqui a 500 quilômetros de São Paulo. Então, eu não aceitava. Atualmente, eles voltaram a me chamar, devido a uma interferência de um amigo meu lá, que me indicou. E aí eu disse, olha, eu vou tentar conseguir o dinheiro. E as mídias sociais, as 2 vezes que eu fui lá, debater com o Gran Conato e com o Sérgio Monteiro, fui financiado pelas mídias sociais. Os irmãos pagaram. Eu preciso de quase 400, 500 reais. E toda vez que eu fiz o apelo, os irmãos me deram a passagem, me deram o dinheiro para eu comer na estrada. Enfim, por isso eu fui. E aí, até então estava tudo certo, eu mantive a minha crítica, não tirei a minha crítica do CACP do site, tá? Porque não é um debate interreligioso, se fosse, teria católico, espírita e etc. no programa, como era o antigo 25ª Hora. O 25ª Hora da Record, sim, tinha espíritas, tinha padres, tinha macumbeiros, o pessoal lá ia debater, era ótimo, inclusive. Eu vi muitos desses programas na década de 90, um programa muito bom, um dos melhores que a Record já fez. E aí, por cargas d'água, a diretoria do programa Vejam Só, ou alguém da redação, ligou para mim se eu sabia o telefone de um senhor chamado Azenilto Brito, que é uma pessoa que nós tivemos problemas no passado, tivemos um processo, perdemos na primeira instância e ganhamos de 3-0 na segunda instância, o processo foi arquivado pelos desembargadores, mas nos deu muito trabalho esse indivíduo. E aí a produção do programa ligou para mim e falou assim, o senhor tem o telefone do Azenilto Brito? Aí eu contei a história para ela. E no meio da minha conversa com esse membro lá da equipe do Vejam Só, eu falei, escuta, irmã, por acaso vocês recebem dinheiro ou recebem algum benefício do mundo adventista ou da própria igreja adventista, porque ricos eles são, poderosíssimos, para poder levá-los toda semana aí? Porque eu não entendo. Se fosse um pastor da Igreja da Graça toda semana aí, eu entenderia, porque a igreja é dona da emissora, mas por que leva esses adventistas todo dia aí, toda semana, ou faz um debate interreligioso, ou deixa claro o que vocês pensam sobre eles, ou vocês classificam essa seita como evangélica? E aí ela não gostou do que eu fiz e desligou o telefone na minha cara e não me deu mais satisfação. E eles não me chamaram mais. Isso foi o fato. Aí eu fiz um vídeo falando disso, escrevi um artigo, recebi uma ameaça de processo, me ameaçaram, queriam me processar, até tive que acionar meu advogado, eu juntei provas, nós nos preparamos para o processo. Embora eu não havia dito nada de errado, eu só queria entender. Eu sou um telespectador. A televisão é uma concessão pública, o telespectador tem direitos de saber, eu só fiz a pergunta. Mas aí, enfim, passou, eles não me chamaram mais e ficou assim. Aí os adventistas inventaram esse mito. E eu até fiz um programa, quando eu fiz o meu último programa, eu mostrei esses 2 livros, olha. Tá vendo aí? Os Profetas das Grandes Religiões e o primeiro que foi editado,
Os Falsos Profetas, de R.R. Soares. Na página 101 desses livros, só alterou o nome, na página 101 é dito o quê? Da 101 em diante, que a Igreja Adventista é uma seita, que Ellen G. White é uma falsa profetisa. E quem disse isso é o dono da emissora, é o dono da HIT. Por isso, a minha tentativa em entender o programa e essa aproximação que eles tiveram com os teólogos adventistas, tá? Se a irmã tivesse me dito lá, que ligou para mim e disse: pastor João Flávio, nós fazemos isso por causa da audiência, porque o debate tem dado audiência, ou porque nós somos uma empresa privada, estamos vendendo algum patrocínio, podia ter falado isso para mim. Não, ela deu uma de enfesadinha, desligou, não quiseram mais falar nada, me ameaçaram, né? E inclusive eu recebi a informação que o próprio R.R. Soares pediu para que não me levassem mais lá. Então eu sou uma persona não grata. Não faz diferença para mim. Não faz diferença, tá certo? Agora, o que eu fico triste é que estão promovendo uma seita. Se fizessem como fazia o antigo 25ª Hora, que era um programa espetacular que a Record tinha, porque no final o apresentador, que era até o Didini, ele dava o fechamento. Então ele trazia para o nosso lado a coisa. Entra aí no YouTube, assista o programa 25ª Hora, deve ter gravado aí. Vocês vão ver que era um outro nível, tá certo? Não dava trela para esse pessoal. Então eu me lembro que era realmente um programa que edificava a nossa vida. E o Vejam Só, não estou dizendo que não edifica, eu já vi programas interessantes, debates interessantes, mas muitas vezes levar a mesma organização, você acaba deixando confuso o telespectador. A única emissora evangélica do Brasil fazendo uma coisa dessa. E eu, como telespectador, tenho lá meus direitos de questionar, de perguntar, de concordar, de discordar. Eu não preciso discordar só da Globo. Eu posso discordar de qualquer emissora pública que passe na minha televisão. Eu tenho esse direito de discordar. Então foi isso que aconteceu. Agora, esse obtusado aí que falou essas coisas aí é uma invenção. Isso não foi o fato. O fato foi esse que eu estou contando para vocês, que eu já falei em outros vídeos, tá certo? Lamento que o programa tenha entrado por esse caminho. Eles botaram na mesma categoria de evangélicos os adventistas. Eu queria que alguém aí me explicasse então, né? Se o que o R.R. Soares escreveu está errado hoje, ou se a Igreja da Graça e o seu fundador, o R.R. Soares, mudou de opinião sobre os adventistas. Então deveriam recolher esse livro, que esse aqui eu comprei recentemente, e não continuar vendendo, né? Seria até interessante fazer um programa sobre esse tema. R.R. Soares estava certo ou errado em classificar a Igreja Adventista como uma seita? Seria um programaço. Aí chamasse lá o Leandro Quadros ou o Rodrigo Silva e um outro apologista, talvez o Joaquim de Andrade ou o pastor Jamierson, e botasse lá para debater, porque já que eu não posso ser convidado, mas não tenho problema quanto a isso, tá certo? Graças a Deus eu tenho aqui o nosso trabalho, tem o nosso canal aqui no CACP, que tem, se Deus quiser, logo vai chegar a 100 mil inscritos. O CACP que recebe 1 milhão de views por mês. Então assim, eu estou trabalhando. Nada vai me deixar sem trabalhar. Não é porque uma emissora não quer convidar-me que eu não vou trabalhar. Muito pelo contrário. Mas a verdade dos fatos é essa que eu disse, tá bom? Gente, tá esclarecido isso. Se você gostou do vídeo, compartilhe, divulgue e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. CACP, há 22 anos, proclamando a libertação aos cativos sectários e criando muros ao redor da igreja. Um abraço e Deus te abençoe.